Depois eu tenho mais algumas informações sobre o caso da vacina de sarampo. Ah, depois a gente volta a tocar nesse assunto. Quer começar com isso, Cida? Posso começar. O que se descobriu também na época que surgiu a questão da vacina de sarampo é que como é que a Regina falou, fake wild, ele estava, na mesma época, ele estava tentando uma patente para uma vacina dele. Então, o que ele estava querendo era desacreditar a vacina que era usada no momento para viabilizar a vacina dele, né? Então, isso é uma questão de ética muito séria, né? E depois teve o relato do colaborador dele na pesquisa, que falou, olha, eu nunca encontrei, porque a alegação na publicação é que havia traços do vírus do sarampo nas crianças autistas. Aí depois o colaborador dele desmentiu, disse que ele nunca identificou nenhum traço de sarampo nas crianças, né? Então isso foi desmascarado. Como eu falei, era um estudo com apenas 12 pessoas, e depois se seguiram estudos com centenas, milhares de pessoas que desmentiram categoricamente aquela publicação. Só que se vocês entrarem na Lancet, vocês vão ver que o artigo, apesar de retratado, quer dizer, retirado, ainda está visível, tá? Então, isso é um problema sério. E, a partir daí, começou uma série de discussões sobre isso. Eu entrei em alguns sites anti-vacina, né? E aí, tem outras alegações, por exemplo, que você tem alumínio em vacinas e que isso poderia causar reações. Tem outros que têm timerosol, foi usado durante uma época, mas jamais em dose suficiente para causar qualquer reação mais intensa, né? Mas esse tipo de notícia, e esse site que eu entrei especificamente, é Infovacina. Você entra ali, você parece que é um site científico. Aí você começa a ver, é só desinformação sobre vacinas, né? E as pessoas, em vez de se consultarem com quem entende do assunto, porque eles se baseiam nessas informações que eles veem pelas redes, né? Então, isso é um problema bastante sério, porque esses sites passam a ideia de uma coisa séria. Tem alguns que são risíveis, né? Que a vacina, quando é injeção, eles introduzem um chip para controlar você, para rastrear você, ou para causar infertilidade. Esses daí já são... Mas alguns, você olha e falou, pô, mas realmente, né? Esse aí, por exemplo, afirma que no CDC americano esconde dados mostrando que as vacinas causam autismo e outras doenças, etc. Tal. E isso é um problema seríssimo, né? Porque com a falsa informação, ou fake news, se dissemina muito mais rapidamente do que a informação que realmente é baseada em alguma evidência científica, né? Então, esse caso é interessante por causa disso, quer dizer, o cara estava, na realidade, tentando viabilizar uma vacina dele, pedindo a patente, e aí ele tenta desacreditar a vacina que era usada correntemente. Isso já era um problema, né? Quer dizer, a gente voltou a ter, como a Lucy falou, voltamos a ter surtos de sarampo, né? Eu não sei, talvez o José Tavares possa informar alguma coisa, se na Europa você tem também algum caso de surtos de doenças que voltaram a aparecer, né? Enfim, isso é um problema muito sério mesmo. E existem outros casos, que os pais, tem pais que... em 2017, então, realmente, já tem casos no mundo todo, justamente porque as pessoas deixam de vacinar. E isso tem uma certa relação com a imunidade de rebanho. Quando você vacina 90%, 93% da população, aqueles poucos que não são vacinados, eles estão no meio de um rebanho, portanto, dificilmente eles vão pegar a doença, né? Só que quando você começa a diminuir esse índice de vacinação,
e isso daí cai por várias razões, a gente discutiu, podemos discutir de novo hoje, por várias razões, aí você perde essa imunidade de rebanho. E com isso começam a aparecer os casos, né? E o sarampo, a gente sabe especificamente que o sarampo é uma doença que realmente é muito perigosa. Tem outros dados também, que a vacina de... outra informação falsa, que a vacina de hepatite B pode causar depois esclerose múltipla. Quer dizer, eles tiram coisas, assim, completamente sem noção, entendeu? E propagam essas informações. Se vocês entrarem nesse site Infovacinas, vocês vão ver a chamada assim, pelo direito, como é que é? Pelo direito de decidir informado, alguma coisa do gênero. Você começa a ver, é só coisas sobre fake news, sobre vacinas, né? Eu só queria comentar isso daí, porque depois eu lembrei. Eu não achei o artigo, mas se a gente procurar, a gente acha várias referências a esse artigo, tá? Era isso, João. Obrigado, Cida. Interessante, eu não sabia que ainda estava no ar, depois a gente pode até achar aparece assim, retrieved, uma taxa, mas o artigo está lá. Se a gente entrar no Lancet, aí, pelo menos a última vez que eu li, ainda estava lá o artigo. Claro. Apesar de retratado, continua lá, entendeu? Não, claro. Então, não, e na velocidade que as coisas correm na internet, eu tenho visto, assim, muitas correções de artigo, mas, assim, ainda que quem publicou corrija no dia seguinte, quantas vezes a coisa já não foi repassada, né? Exatamente, exatamente. E outra coisa que tem acontecido também, que eu acho que é um problema sério, com essa ânsia de publicar, foi o que a Lucide falou, saíram 50 mil artigos sobre Covid. Tem muitos artigos que eles liberam sem ter a revisão pelos pares, tá? Eles alertam, olha, não foi revisto pelos pares, mas fica ali. E para isso se disseminar, como você falou, basta um pulo, né? No caso da vacina do sarampo, a Lancet é uma revista super respeitada. Eu realmente não entendo como é que eles conseguiram fazer aquela publicação na época, enfim, mas aí o estrago está feito, né? Novamente, gente, então hoje, no fundo, a gente queria ter mais tempo para debate, né? Nós não somos especialistas em vacinação, e quer dizer, algumas coisas que eu fui vendo, quer dizer, na verdade, é um dos temas que está sendo mais debatido no mundo hoje, né? Então, tem pessoas que estão muito por dentro de vários aspectos do que está acontecendo, né? Quer dizer, enfim, tanto em nível nacional quanto global, está sendo muito complexo entender o desenvolvimento das vacinas, mesmo essa questão da velocidade, né, da qual a Cida estava falando, né? Em princípio, a gente tem protocolos claros, no caso do Brasil e de outros países, para as etapas da vacinação. Ao mesmo tempo, tem tido acusações de que Rússia e China teriam atropelado etapas de desenvolvimento da vacinação, por exemplo, e vacinado pessoas em etapas prévias, né? Eu não estou especialmente bem informado sobre isso, mas eu posso depois mandar links de reportagens que têm discutido isso, né? Então, só para dizer, tem muita coisa em jogo, né? Eu pensei, assim, duas questões éticas, talvez, sobre vacinação que estejam em jogo. Uma diz respeito à alocação de recursos, né? Então, a gente está todo mundo esperando ansiosamente que alguma vacina seja aprovada com padrão de qualidade no mundo, e vem a questão, quem deve receber essa vacina e quem deve receber primeiro essa vacina, porque muito provavelmente nem todo mundo teria, né? Então, isso é algo que entraria na parte de alocação de recursos, que é uma parte de justiça, né, da ética, inclusive da bioética. Então, eu pensei em trazer um pouco isso, conectando com um artigo do Emanuel e colegas, e depois eu escrevi aqui um pouco aquela questão que eu trouxe para a Lucília ontem, que eu acho que é uma questão para a gente pensar, que não é simples, né? E, novamente, eu estou querendo provocar aqui reflexões sobre questões éticas da vacina, né? Não estou querendo, de maneira alguma, dizer que vacina não importa, ou que a gente deveria negar isso,
Mas, quer dizer, a ciência tem graus de certeza que não são absolutos, né? Então, quem já estudou um pouco de epistemologia, por exemplo, Karl Popper é um autor que traz isso, quer dizer, a ciência é falível, a ciência pode errar, né? Isso pode ser mal usado, no meu entender, como um argumento cético. Alguns grupos hoje que estão contra a ciência institucionalizada pegam o falibilismo da ciência e vejam, bom, então se ela pode errar, não serve para nada. Eu acho que de maneira alguma a gente deve ir para essa radicalidade. Mas, por outro lado, como passar da alta probabilidade da ciência para uma eventual recomendação coercitiva do Estado? Aqui, né, ontem o Ronaldo estava mandando aí para nós as questões de lei, de obrigatoriedade da vacina. No fundo, a gente chega a uma questão um pouco da natureza do Estado em relação aos cidadãos, que eu acho que pode ser, talvez, deformada de várias maneiras no meio desse debate da vacina, mas não deixa de ser interessante, né, discutir o que justifica a coercividade do Estado numa questão sanitária ou não. Então, eu queria fazer uma ou duas provocações nesse sentido, né. Quanto à questão da justiça distributiva, só colocando um contexto, né, se a gente for voltar historicamente, a ética Nicômaco, o Adriano falou um pouco sobre ela, né, na nossa segunda aula do curso, já tem problemas de justiça distributiva, né. Então, a justiça pode ser dar a cada um o que lhe cabe, mas o que cabe a cada um, né? Começam a aparecer considerações, por exemplo, de equidade. Se alguém abrir o microfone, começam a aparecer considerações, por exemplo, do que a gente chama de equidade, ou seja, nem sempre o justo é tratar todas as pessoas igualmente, né? Às vezes, certas pessoas requerem um tratamento específico, né? Às vezes, cabe na justiça tratar os desiguais desigualmente, né? É algo que aparece em muitos debates contemporâneos, inclusive em relação a políticas destinadas a minorias. Aparece também em questões de justiça distributiva de recursos, né, quer dizer, a gente está tendo um programa de renda emergencial no Brasil, quer dizer, o quanto que o Estado deve se ocupar em realocar recursos, e concretamente, atualmente, a gente está vendo na questão, bom, já falamos de respiradores, já falamos sobre eventuais fármacos com efeito para a Covid, a questão que a gente está agora é na perspectiva da vacina, caso a gente tenha uma vacina efetiva, como distribuí-la, né. Eu coloquei aqui, quem é especialista um pouco nesse assunto é o Marcos Paulo, de Lucas Silveira, que deu a nossa terceira aula da alocação de recursos. Ele sempre fala, eu achei legal trazer, né? Quer dizer, uma coisa é alocação de recursos, a outra é realocação de recursos. Então, se eu falo, por exemplo, numa alta taxação financeira de impostos na sociedade para fomentar programas para os menos favorecidos ou, eventualmente, criar rendas básicas, isso é uma realocação, quer dizer, eu estou tendo que tirar de certas pessoas recursos para passar para outros, né? A alocação de recursos tem a ver com levar para todas sem necessariamente tirar de alguém, né? A ideia aqui, no caso da pandemia, seria uma alocação de recursos, né? E há muito debate sobre qual que deve ser o princípio fundamental para a alocação dos recursos, né? Então, correntes do utilitarismo, a gente falou brevemente sobre isso, acho que na quarta aula, vão dizer que boas decisões éticas são aquelas que maximizam nas consequências para o maior número possível de pessoas, o bem-estar, ou o prazer, ou algo assim, né? Então, se eu vou tentar realocar recursos visando a maximização de algo, isso seria um critério utilitarista, né? Eu posso, agora eu vou falar de baixo para cima, né? Olhando aqui para o quarto critério, alocar por suficiência, né? Então, antes da gente entrar nos exemplos da saúde, digamos que eu esteja falando sobre renda, por exemplo, né? Durante algum tempo, não sei se é atual ou não, mas se falou sobre $1,90 como, por dia, como uma renda básica, quer dizer, não uma renda básica no sentido de um programa, como um mínimo para que um ser humano pudesse viver, né? Em algum momento se colocou esse mínimo, né? Alguém que coloca o critério de suficiência como critério fundamental da justiça distributiva, vai então dizer, olha, nós devemos focar em todo mundo que tem menos do que $1,90 por dia para viver. E depois a gente tenta fazer eles passarem por esse limiar, né? Alguém que vai olhar para prioridade, vai olhar para os piores situados, né? Então, do ponto de vista da renda, uma justiça distributiva que vai focar em prioridade, independente se essa pessoa está acima de um limiar considerado como suficiente ou abaixo, vai olhar para os piores situados, né? E alguém que vai buscar igualdade é a pessoa que pode buscar uma igualdade extrema em renda ou em saúde, ou pode tentar diminuir
o gap, né, quer dizer, a distância entre os extremos, né? Uma questão, por exemplo, de limitar o quanto que pode haver de discrepância entre salários, por exemplo, numa sociedade, né? Isso alguns princípios que estão nesses debates de justiça distributiva, né? Então, o artigo que a gente indicou hoje para discussão, acho que alguns de vocês talvez conseguiram ler, foi assinado aí por um grupo grande, né? Dentre eles, eu sei que pelo menos o Emmanuel, que é o primeiro autor, é um bioeticista importante dentro de uma corrente que é chamada de comunitarianismo, né? O Richardson, o último, é um bioeticista da Georgetown, até o Marcos comentou que foi orientador dele. O Buchanan é outro bioeticista importante, né? Quer dizer, então, para dizer que tem uma equipe de peso aí, né? E a ideia é que hoje a gente discuta, em boa parte, a proposta desse artigo. Eu vou falar de alguns aspectos dele, não necessariamente eu vou varrer tudo, né? E depois fazer umas outras provocações e a gente abre para o debate, né? Então, eles partem de algo que os economistas discutem muito, né? Provavelmente você vai ter escassez de vacina, pelo menos num primeiro momento, né? E aí eles estão nessa discussão internacional, né? Como distribuir ela entre diferentes países, e eles propõem um modelo que é eles chamam de Fair Priority Model. Desculpa, está errado. Aqui eu escrevi priority, né? O modelo de prioridade justa, né? E eles propõem que quem esteja envolvido nisso seja o consórcio da COVAX, né? Que envolve uma série de países, produtores de vacinas e governos, né? E aí eles vão colocar, né, essa questão do nacionalismo. É justo que um país, até onde um país deve poder priorizar os seus cidadãos, né? Então, novamente, eu não sou a pessoa melhor atualizada sobre todos os detalhes, mas os Estados Unidos buscou comprar doses, não sei se foi da Pfizer, né, de uma maneira, quer dizer, buscando comprar o máximo que ele poderia, né, sem necessariamente se preocupar com outros países. O que seria uma questão de justiça global nesse sentido, né? Então, você poderia ter um nacionalismo absoluto, no sentido, olha, se eu conseguir 100 mil vacinas, é para dentro do meu país. Se eu conseguir 1 milhão de vacinas, para dentro do meu país, só vou começar a distribuir vacina para fora depois que eu vacinar todo mundo dentro do meu país, né? Os autores não acham que isso é razoável, né? Eles acham que seria, talvez, eticamente bom que se conceda alguma prioridade. Por quê? Porque existem hoje instituições internacionais, a gente busca ter alguma justiça global, e, além disso, eles estão pleiteando, eles não usam esse termo, mas talvez uma solidariedade internacional, né? Eles estão falando, olha, já que todos os países estão passando por esse momento pela pandemia, talvez caiba, né, quer dizer, responder a um sentimento de compartilhamento, dado que estamos nessa mesma situação, né? Mas o quanto, né, deveria ser guardado para os próprios cidadãos e o quanto deveria ser alocado para outros países, né? Então, os autores, eles dizem, olha, é muito complexo, mas vamos colocar pelo menos um upper bound, quer dizer, um limite do quanto seria razoável destinar para os cidadãos do meu país. Depois, talvez possa ser até menos, né? Então, eles colocam, olha, uma parcialidade nacional razoável, que eles acham que é eticamente adequada, não permite reter mais vacina do que a quantidade necessária para manter a taxa de transmissão, né, a RT, abaixo de 1. Quando essa vacina, por outro lado, poderia mitigar danos relacionados à Covid, né, em outros países, né, que não conseguiram manter o RT abaixo de 1, né. Então, eles estão colocando aqui um critério, eles não estão dizendo que esse necessariamente é o critério absoluto, mas eles estão dizendo, olha, na hora que você já tiver conseguido baixar abaixo de 1 a taxa de transmissão, caberia pensar em olhar para outros países que talvez estejam piores situados, né. Então, eles chegam a indicar isso, né. Quais são os valores fundamentais, né, e aqui eles estão se posicionando enquanto bioeticistas para essa questão de justiça distributiva, né. Então, eles estão colocando, olha, nosso propósito é beneficiar pessoas e limitar o dano, né. Então, são 2 dos princípios lá do Beauchamp e Childress que a gente viu, né. E os outros 2 princípios que eles colocam, se fosse para expor nos termos do principialismo anglófono, estão ambos envolvidos com justiça, né? Ou seja, dar prioridade àqueles que estão em desvantagem,
claro que eu tenho que discutir quem que está em maior desvantagem. Vou medir isso por quem tem menos renda, quem tem menor tempo de vida previsto, etc. E uma preocupação moral igualitária, né? Então, eles estão mobilizando 3 daqueles 4 princípios, não estão mobilizando o princípio de autonomia, talvez seja o que fica mais de fora, né, na hora que eu vou discutir algo como vacinação, que tem a ver com uma questão de saúde pública, né? Eles vão falar sobre 3 tipos de efeitos adversos da Covid-19, né? Eles vão falar, bom, olha, a Covid-19 mata pessoas e leva a danos a órgãos, né? Além disso, indiretamente, ela causa problemas de saúde, né? Por exemplo, por pessoas que acabam não indo ao hospital para tratar problemas de saúde alheios à Covid. E, finalmente, com muito tato, eles colocam que uma devastação da economia global também é um mal, né? Não querendo colocar a balança, né, esse falso dilema entre escolher saúde ou economia, eles dizem, olha, tem uma interação entre economia e saúde, né? E, portanto, né, o fato de que a pandemia piorou a economia ainda vai poder, talvez, trazer males para a saúde, dependendo do país, da situação, né? Então, eles propõem um modelo aí com 3 fases, né? Eu vou ler aqui um outro resumo, só para, talvez, colocar um pouco, quem não leu o artigo, um pouco à parte, né? Depois eu passo o link, né, uma pessoa que resumiu um pouco, né? Então, num esquema, né, inicialmente seriam disponibilizadas vacinas suficientes para imunizar 3% das pessoas, com alocações proporcionais subsequentes até que cada país tenha vacinado 20% da população. O segundo esquema, por sua vez, prevê a distribuição, né, quer dizer, isso é uma alternativa, de vacina segundo prioritariamente a quantidade de profissionais de saúde na linha de frente do combate à pandemia, seguida da proporção de sua população acima dos 65 anos e, finalmente, o número de pessoas com comorbidades, né. Mas, de acordo com os especialistas, mais do que isso, essa distribuição deve ter como objetivo geral primário evitar mortes prematuras e incapacitação, seja diretamente por Covid-19 ou indiretamente por outras doenças, devido ao estresse ou colapso do sistema de saúde, né. Uma segunda fase, né, então é o que eles vão falar, olha, a primeira fase aqui busca reduzir mortes prematuras causadas direta ou indiretamente pela Covid-19, né. Numa segunda fase, deve-se reforçar a primeira meta, ao mesmo tempo em que se busca reduzir o fardo social e econômico da pandemia, como com o fechamento de escolas e de atividades não essenciais. Pelo modelo, só numa terceira e última etapa, a vacinação deve ter como objetivo cortar a transmissão comunitária da doença, permitindo, então, finalmente, a renormalização das relações sociais e econômicas, né? Então, só na terceira fase, eles propõem fazer um controle de transmissão comunitária. Para isso, então, os especialistas desse artigo sugerem a configuração de uma métrica básica, que intitularam Perda de Anos de Expectativa de Ano Padrão, SEILL, na sigla em inglês, né? Evitada, né, então, quantos anos de expectativa de vida padrão você evitou por dose de vacina. Segundo eles, a introdução dessa métrica, como mais um parâmetro para o cálculo da alocação dos imunizantes, traz 3 grandes vantagens. A primeira é que, para além de considerar que todas as mortes importam, a métrica ressalta o impacto das mortes prematuras. A segunda é que essa métrica do CEIU incorpora ao cálculo a preocupação moral de valorizar todas as vidas igualmente entre os diversos países, independentemente de condições pré-existentes ou diferenças na expectativa de vida entre os vários países, né? Então, isso eu achei interessante, porque essa é a métrica, né, esse CEU, Standard Expected Years of Life Lost, mas eu achei interessante de que e dentre as possíveis objeções, eles mesmos colocam, eles falam, olha, mas será que esse modelo, ao propor que a vacina seja levada para todos os países, não é injusto? Em que sentido? Será que países que reagiram muito bem à pandemia antes da vacina não seriam injustiçados por ganhar menos do que eles mereceriam? Enquanto países que reagiram mal à pandemia antes da vacina estariam ganhando mais do que eles mereceriam? E eu achei muito interessante o que eles colocam, acho que vale aqui a gente discutir esse ponto, né? Eles falam, olha, a questão aqui não é olhar para o passado, é olhar para o futuro. Um médico que recebe alguém morrendo num pronto-socorro não deveria julgar moralmente esse paciente, ele deve cuidar, ele deve tratar desse paciente, né? Então, eles trazem esse ponto. A medicina não cabe julgar os pacientes pelas suas doenças, mas sim cabe a gente olhar para o futuro.
Claro que a gente até já falou aqui sobre nudges, né? Algumas pessoas propõem que o Estado não deveria tratar alguém que chega no pronto-socorro com cirrose porque bebeu demais. Mas, geralmente, quem propõe esse tipo de responsabilização é algo minoritário. Tem correntes utilitaristas que até propõem isso. Mas, enfim, achei interessante. Então, eles estão dizendo, olha, independente de como os países lidaram até aqui, esse sentimento aqui de solidariedade leva a gente a pensar, olhar para o futuro, né? E aí eles dizem, olha, algumas pessoas poderiam criticar que essas métricas são incertas e tal. Essas são as questões, né? Então, isso é o artigo, acho que a gente poderia discutir, só mais algumas coisinhas que eu queria trazer como provocação, né? Então, hoje, um colega me passou, quando eu falei que a discussão está muito quente, é isso, na verdade, a cada hora a coisa muda, mas hoje saiu um artigo na Science discutindo essa questão e falando sobre o plano da Organização Mundial da Saúde de distribuir a COVAX. Vale lembrar que nem todo mundo está na COVAX, né? Países grandes, se eu não me engano, Rússia, China e Estados Unidos não estão na iniciativa, né? Então, como é que diz, participando dessa empreitada, e aí esse autor, Kupfer-Schmidt, propunha hoje na Science, falando um pouco sobre o plano da Organização Mundial da Saúde, né? E quanto ao que eles estão propondo, né, quer dizer, haveria um olhar para favorecer alguns países, etc. E eu achei interessante que no final, né, do artigo, eles trazem uma crítica do Ezequiel Emanuel, que é o autor do artigo que a gente viu hoje. O artigo que a gente leu hoje saiu há menos de um mês, não me lembro a data, né, criticando exatamente como a OMS está fazendo, né. Então, disse que o Emanuel critica a abordagem da OMS à primeira fase, ao dizer que países com maior necessidade deveriam estar no top da lista desde o começo, né? E ele compara a situação novamente com um médico que encara, né, um excedente de casos numa sala de emergência, né? E o Emanuel diz, o médico não sai na sala de espera do pronto-socorro e diz, olha, eu vou dar 3 minutos para todo mundo que está esperando nessa sala de espera. Não, ele vai olhar e falar, bom, quem que tem a maior necessidade? Vamos tratá-lo, né? E, então, o Emanuel diz, olha, de mandar vacina para a Coreia do Sul, Nova Zelândia, ou vários países africanos com baixos casos, não faria muito no sentido de reduzir mortes para a Covid-19 num plano global, né? Mas, né, Bruce Aylward, da OMS, nota que novas aparições podem ainda aparecer, né, quer dizer, podem surgir em certos países, né. Lembre-se, nós estamos lidando com uma ameaça que está em toda parte, né, o vírus e uma vulnerabilidade que está em toda parte, né, populações de alto risco, muito suscetíveis, né. Alocar vacina para cada país participante pode ser necessário politicamente, diz essa pessoa chamada Já, né? Eu acho que a OMS, né, provavelmente está balanceando algo entre conseguir que pessoas sejam suficientemente protegidas e tentando criar um sentimento suficiente, né, de que as pessoas estão participando disso, né? E o Emanuel diz que ele entende a posição da OMS, mas que nós não deveríamos confundir a política com a ética, né? Então, na hora que a gente está falando de distribuição de vacina global, eu acho que essa questão de qual é o princípio que a gente está colocando em primeiro lugar é fundamental, porque algum país pode se sentir para fora, né? Pode se dizer, mas nós não ganhamos nada, e você tem até uma questão de confiança. Muitas pessoas estão dizendo que parte da catástrofe do que a gente vive no Brasil tem a ver, inclusive, com uma noção de confiança que se perdeu, mesmo que se proponha novas coisas, a gente não consegue chegar a isso, né? Finalmente, isso aqui era um artigo que eu vi, né, falando sobre a questão da legislação, depois para o Ronaldo, quem estiver interessado, né, falando sobre por que é crime tomar a vacina, se recusar a tomar a vacina no Brasil, por que a lei foi promulgada em fevereiro desse ano, mas esse autor, né, um advogado, vai problematizando como o nosso próprio presidente não chega a dar exemplo sobre isso, né? E aí esse ponto final da coercividade do Estado, eu fiquei pensando um pouco no que a Lucille falou ontem, a parte da educação, né? No fundo, quer dizer, será que faz sentido a gente olhar tanto só para o aspecto coercitivo de uma lei que vai vir,
sendo que faltam, às vezes, exemplos, né, inclusive de personagens políticos que até levaram a promulgar a lei de alguma maneira. Então, eu tinha separado aqui umas partes desse artigo, mas acho que não vou ler tudo, né. E última coisa, né, é algo que saiu na Nature, em janeiro de 2018. Né, isso aqui eu queria ler alguns parágrafos que eu acho que é interessante. É no momento em que a França passou a pensar sobre uma maior obrigatoriedade das vacinas, né, no momento que teve uma queda da vacinação, né. E aí eles começam colocando assim, né, uma coisa é estar certo, e a Nature, enquanto revista, está certa disso, de que uma imunização ampla é uma ferramenta vital para a saúde pública. Mas é muito mais polêmico, dada a diversidade das normas éticas e culturais da humanidade, impor vacinações em uma população. Essa diversidade está refletida, por exemplo, ao fazer diferir escolhas entre países na Europa. Alguns, principalmente países pós-soviéticos, tornam vacinações para muitas doenças obrigatórias, enquanto a maioria não o faz. A França agora está dando um caso de estudo para esses debates. Estamos aqui em janeiro de 2018. Uma nova lei francesa requer que qualquer bebê nascido após 1º de janeiro seja vacinado nos seus primeiros anos contra 11 doenças. Antes, apenas vacinação contra 3 dessas, difteria, tétano e pólio, eram obrigatórias. As outras eram recomendadas, mas a decisão era deixada aos pais. Agora, as crianças precisam também ser vacinadas contra a influenza B, hepatite B, pertussis, pneumococos, né, meningite C, sarampo, etc., rubéola. Esses que não tiveram as suas imunizações, né, vão ter restrições a admissões a escolas, etc., como a gente estava colocando ontem, né. E aí, pegando alguns trechos, né, do artigo, eles falam, olha, está dividindo o país, tem talvez uma recusa, porque nos anos 80, né, algumas transfusões de sangue foram feitas com sangue que tinha HIV, né, então isso cria uma restrição, né, e aí a Nature, nesse edital, coloca, olha, simplesmente retratar a hesitação social sobre a vacinação como uma simples batalha entre grupos anti-vacina e populações ignorantes, por um lado, e razão científica e saúde pública, por outro, como fez o governo francês, promove uma controvérsia não produtiva e estéril, e uma visão simplificada, que torna obscuros alguns problemas complexos, tais como as múltiplas causas do fato de se hesitar quanto à vacina nas populações. E o papel fundamental de construir confiança em instituições de cuidado, né, na saúde e informação de governos, de governadores e cientistas, né. Eu achei interessante eles enfatizarem essa questão da confiança, porque eu fiquei, no fundo, pensando o quanto que a gente poderia até evocar aqui a beneficência, não maleficência, né, talvez a coercitividade de uma lei da vacinação. Não estou dizendo que eu sou contra, né, só tentando trazer o que poderia talvez correr em paralelo, que eu acho que tem a ver com o que a Lucília disse ontem, que é reforçar uma educação, reforçar a confiança nas instituições e, eventualmente, exemplos, né. Então, eles vão dizer, né, no finalzinho desse artigo, tornar vacinas obrigatórias não é para ser o fundamental, né. A única política sustentável para o governo é colocar os seus esforços ao fazer um caso forte para o público sobre os benefícios da vacinação, né, e para fazer um melhor uso da evidência disponível para implementar estratégias proativas que podem estender, aumentar uma cobertura já respeitável para a maior parte das vacinas, etc., né. Então, é isso. No fundo, eu queria abrir agora para a gente discutir esse artigo, e eu quis também só trazer essas pontuações, pensando assim, o quanto que a gente pode pensar, talvez, em estratégias paralelas, né, além porque depois a gente pode até discutir aqui filosofia política, seria interessante, né, o que justifica ou não que o Estado seja coercitivo, né, ou seja, obriga as pessoas a algo ou não. Mas eu fiquei pensando assim, mesmo que algo seja considerado bom, né, essa primeira frase aqui do artigo da Nature, mesmo que a gente esteja de acordo que é uma boa medida de saúde pública, né, como trazer isso para a população, que medidas tomar para que somente... Novamente, não tenho propriedade sobre o tema, não estou dizendo que eu sou a favor ou contra alguma coisa, foram só algumas coisas que eu queria trazer para o debate, né. Então, é isso. Vou mandar alguns links aqui, o link da onde eu li, que tem
o Questão de Ciência, que algumas pessoas comentaram, lançou um artigo que, em parte, comenta o artigo do Emanuel, e tem um artigo sobre ética, um livro sobre ética da vacinação também, que está aberto na internet, que é bem interessante. Vou compartilhar também. Mas é isso. Me calo.